Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Aqui é o professor Ziel. Vamos dar continuidade à nossa aula de citologia. Nós já vimos a parte de citoesqueleto, já vimos a parte de citoplasma e também já vimos a parte de constituição de membrana e transporte de membrana. Agora vamos para as especializações de membrana. Então, como é que uma membrana citoplasmática de uma célula ela pode se comportar perante a membrana citoplasmática de outra célula? Mais especificamente, essa aula é para a gente entender como é que as células elas se correlacionam umas com as outras, se elas não têm meios de se comunicar ou de interagir. Então, nós vamos ver aqui que quando as membranas elas podem formar microvilosidades. O que são microvilosidades? É quando uma extensão da membrana ela vai se dobrando, ela vai fazendo invaginações, o nome é esse, onde ela vai se dobrando para ter uma maior área de contato em um período muito pequeno. O que acontece? Células que vão ter essa estrutura de expansão de membrana são geralmente células que têm que ficar num espaço muito pequeno, sendo que a célula ela é muito grande. Por exemplo, a gente vai encontrar microvilosidades no epitélio, na pele do nosso intestino, do nosso estômago. O que acontece? Como é que é a absorção de nutrientes quando a gente está digerindo um alimento? O alimento ele tem que passar pela superfície da pele do nosso intestino para que os nutrientes eles possam ser absorvidos. O que acontece? O tempo para que isso aconteça, se não houvesse as microvilosidades, o alimento ia passar na pele do nosso intestino e ele não ia ser totalmente absorvido, não ia dar tempo. Por quê? O nosso intestino é grande, mas ele não é tão assim. Então, para que já que eu não posso aumentar o tamanho do intestino, o que o nosso corpo fez como saída? Ele aumentou a área de contato. É como se, em vez de eu passar numa estrutura lisinha assim, passar direto, o que acontece? Eu vou estar fazendo isso aqui, ó, aumentando a área de contato, onde o alimento ele tem que passar por aqui. Então ele vai ter que passar por tudo isso aqui. Se eu esticar, isso aqui vai ficar com o dobro do tamanho. Então, mais área de contato das células vão ter com o alimento. Nisso ele vai ser absorvido bem mais rápido, tá? Então, microvilosidades são expansões semelhantes a dedos, tá? Que aumentam a superfície de contato e de absorção. Existe, por exemplo, isso na mucosa intestinal e nos túbulos renais. Então, tudo que tem que haver contato para absorver ou filtrar, vai haver microvilosidades. No caso das interdigições, é como se uma célula ela tivesse que encaixar na outra, porque ela não pode sair daqui, ok? Então, é como se uma saliência, um pedaço da célula se encaixasse na outra, para ficar o que? Presa, para que ela não se solte com facilidade. Então, as interdigitações é um conjunto de saliências e reentrâncias que a membrana da célula faz para se encaixar na sua vizinha, aumentando a superfície que facilita a troca. Então, além dela não se soltar com facilidade, olha aqui, ó, ela vai estar o que? Bem integrada. Ela vai estar bem integrada com a outra. Então, a passagem de substâncias de uma célula para outra vai ficar muito mais fácil. Porque em vez de estar só uma área de contato aqui, eu literalmente estou entrando na outra célula. Não literalmente, porque aqui ainda tem uma barreirinha da membrana da outra célula, mas praticamente eu estou me projetando para dentro da outra célula e vice-versa, ok?
Geralmente essas trocas de substância são observadas em túbulos renais, onde as células elas têm que trocar substâncias entre si. Nós também temos o que nós chamamos de desmossomos, certo? Os desmossomos é como se fossem estruturas que lembram âncoras, que servem para amarrar e entrelaçar as membranas de uma célula com outra, onde elas vão ficar bem amarradas. Elas vão ficar fortemente unidas, próximas. Então, geralmente os desmossomos são placas arredondadas, certo? Formadas por membranas, onde o espaço entre elas é ocupado por material mais eletrodenso que o glicocálice. Então, ele facilita, ele melhora a interação e a comunicação entre células. Geralmente na superfície interna, esse filamento é mergulhado no interior da célula e é uma ponte de ancoragem. Então, além de passar informação, comunicação de uma célula, elas se amarram umas nas outras, funcionando como uma estrutura de citoesqueleto, que a gente já viu na aula passada. Então, a adesão dessas células são muito fortes, então você não consegue separar facilmente, certo? Então, é como as células do epitélio do nosso estômago, do nosso intestino, são unidas. Então, uma célula só, ela vai ter duas especializações de membrana. Ela vai ter microvilosidades e ela vai ter estrutura de desmossomos. Ok? E nós temos também o complexo juncional, onde elas literalmente elas são encaixadas e com aberturas entre elas. Então, é uma presente em células epiteliais próxima à extremidade das células livres, onde ela é constituída por uma zona de oclusão que veda o trânsito de substâncias. Ok? Então, essa área ela é responsável por passagem de substância, como se fosse um canal. Lembra que a gente viu em transporte de membrana que existe um canal, uma difusão facilitada para que as substâncias passem de um lado para outro? Pronto. Sendo que esses canais são para o meio externo e para o meio interno. Agora, esse complexo juncional, ele é um canal de passagem de uma célula para outra. E elas são comunicadas, é como se fosse uma passagem livre de uma célula para outra. Ok? Ela é semelhante ao desmossomo, sendo que não tem uma ancoragem tão forte, certo? E ela serve mais como passagem de substâncias, enquanto o outro é comunicação e ancoragem, fixação, esse é mais de passagem. Ok? É uma estrutura de vedação e de adesão. Então, essa célula ela vai estar vedada com a outra e ela também vai estar aderida a outra. Então, elas vão se comunicar com muito mais facilidade. Ok? Então, gente, ficamos por aqui. Abaixo na aula vai estar a descrição da atividade que vocês têm que fazer. Lembre-se, na descrição vocês vão fazer a atividade, vão fazer no livro ou no caderno, mandam uma foto e mandam para mim. E aí eu já vou registrando as atividades de vocês. Valeu, pessoas. Até mais.